todos, rogando sempre que o Senhor da vida nos dê sempre a paz que necessitamos, o equilíbrio que faz com que nós sejamos mais introspectivos com aquilo que a nossa alma deseja. O tema a nós proposto nesta noite, como a nossa irmã Denise acabou de mencionar, são as doenças da alma. E nós podemos iniciar com algumas reflexões que ajudam nos nossos questionamentos. Porque muitas vezes perguntamos o porquê de determinados sofrimentos da nossa existência. O porquê dessa dor, o porquê dessa doença. Por que será que nós precisamos de sofrimento? Será que não há uma forma menos dolorosa de aprendizado na nossa vida? Será que Jesus cura as nossas doenças? São sempre perguntas que, vez por outra, nos pegamos fazendo. Porque por onde Jesus andou, ele sempre foi procurado por aqueles que estavam passando por suas doenças, seus males, seus sofrimentos. Curou a muitos fisicamente, mas a espiritualidade nos informa que muitos daqueles que Cristo curou voltaram a adoecer. Mas por que eles voltaram a adoecer? Porque a base da nossa doença está na alma. O fluxo, o refluxo, o influxo das energias geradas pelos nossos pensamentos, muitas vezes somatizam. E isso deve ser sempre parte integrante dos nossos questionamentos. A doutrina espírita, na sua trilogia, ciência, filosofia, religião, ela sempre nos estimula que nós duvidemos, perquiramos, perguntemos, porque através dessa busca incessante que nós vamos adquirindo nosso conhecimento. De início, como diz Joana de Ângeles, um crescimento ainda horizontal, mas conforme vamos nos aprofundando nas respostas que a nossa alma possui, vamos nos aproximando da sabedoria, que é, na verdade, a fusão entre o conhecimento e o amor. E as nossas decisões passam a ser mais assertivas, mais pautadas no bom senso e no equilíbrio. Mas quais são as doenças da alma? Por que a alma adoece? Como nós estamos acostumados às enfermidades do corpo,
dificilmente nós percebemos as enfermidades que a nossa alma e que o nosso espírito possuem. Na verdade, nos bate uma dor no corpo físico. A primeira expressão que nós temos é o buscar um remédio, um medicamento. E se essa dor persistir, eu preciso marcar um médico, um profissional de saúde que possa avaliar o que está acontecendo conosco. Mas quando se trata das dores, das doenças da alma, alguns de nós vamos enxergar em poucos anos. Alguns só através de várias reencarnações. E lemos nas informações espirituais que alguns levam 4, 5 séculos. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, que iniciou com o livro Plenitude, que foi o primeiro, depois vieram os outros, ela explica muito bem neste livro o que é o sofrimento. Nos fala a respeito do sofrimento kármico, nos fala a respeito dos sofrimentos provacionais, nos fala a respeito dos sofrimentos expiatórios. E essa benfeitora espiritual tem a oportunidade de dizer no livro Plenitude que nós somos a síntese das nossas próprias experiências. E que hoje nós estamos vivendo o destino que nós traçamos. E que as experiências nessa existência é que vão ser o autor do nosso destino futuro. E diz que ela elabora, mediante os determinismos do nosso livre-arbítrio, se seremos ou não doentes no futuro, ou se já o somos. Porque todos nós somos resultado das nossas atividades anteriores. Cedo ou tarde, vamos receber a colheita da semeadura que já fizemos. Porque os resultados, repito, cedo ou tarde, surgirão em busca das reparações necessárias. Joana nos explica que a provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais. As provas e as provações nessa nossa existência, antes mesmo de reencarnarmos, os nossos benfeitores espirituais, os nossos guias espirituais, fazendo uma análise, examinando as nossas fichas de evolução, avaliando as nossas probabilidades de vitória, analisando os recursos que teremos ao alcance do nosso espírito quando aqui reencarnados. Após todo esse estudo, nos propõe determinadas provações que, além de reparar o nosso passado,
nos ajuda a galgar novos patamares da nossa evolução espiritual. E Joana continua dizendo que além destas provações que nós passamos, existe ainda as expiações, que são ainda mais provacionais. E estas expiações, segundo a mentora espiritual, é a medicação mais eficaz para o nosso espírito. Porque diz ela que as expiações que nós passamos é a cirurgia corretora para aquele mal que se agravou. Já tivemos as provações e o espírito rebelde persistiu. E aí vem a cirurgia corretora, ou seja, as expiações, para esta criatura reincidente, porque a misericórdia divina não castiga, a misericórdia divina não perdoa, a misericórdia divina é justa, porque ela é educadora. As nossas doenças não é um castigo divino. É o medicamento que a alma necessita. É a correção das direções que nós tomamos, que se agravou pela situação da nossa rebeldia. Emmanuel, o benfeitor espiritual, mentor de Francisco Cândido Xavier, nos diz que as doenças são testes que nos põem à prova a nossa capacidade de resistência moral. Emmanuel nos diz que as doenças são testes que nos põe à prova a nossa capacidade de resistência moral. E o próprio Emmanuel tem a oportunidade de continuar dizendo: a doença, o principal papel é nos ensinar a valorizar a saúde. Repito. O papel da doença é nos ensinar a valorizar a saúde. Mas, quando ele fala isso, é a saúde do corpo. Porque ele complementa dizendo, e o equilíbrio da alma. Porque às vezes o corpo está bem de saúde, mas a alma está endividando, se endividando, porque está desequilibrada. Chico Xavier tem a oportunidade de dizer que nós precisamos guardar calma e paciência perante qualquer enfermidade. Coisa que ele dá um exemplo pessoal. E o melhor, passando pela enfermidade, mas trabalhando. No livro Histórias e Ilustrações, mas tem também um outro livro dos casos de Chico, contado por Ramiro Gama, em que Chico chegou o dia dele levar comida para os pobres da Vila dos Pássaros Pretos, em Uberaba. E ele estava sentado num banquinho de madeira, levantou-se para ir lá entregar comida aos pobres e fazer a prece, quando ele sentiu uma tontura.
Ele sentou-se e pediu café com sal. Deram o café a ele, colocaram o sal, ele tomou, esperou mais um pouco. Quando ele foi levantar-se, sentiu tontura novamente e sentou-se. E pediu mais um pouco de café com sal. Tomou. Levantou-se, sentiu tontura novamente. Ele ficou em pé, virou para o corpo e disse: já te dei descanso, já te dei remédio, já te dei alimento. Você quer ficar? Fica, porque eu vou. E saiu porta fora. Por isso, quando nós estamos doentes, devemos procurar o tratamento adequado. Porque a medicina está no mundo em nome do desenvolvimento ou em nome da divina providência. Necessário é sim que nós devemos ir, porque nos colocamos no mesmo patamar. Todos nós devemos procurar o médico. Foi a providência divina que criou uma anestesia. A medicina está aí para nos ajudar.